Boa noite, amigas, boa noite, amigos, internautas. Estamos ao vivo para mais uma live no Facebook da OAB Lapa. Você pode participar enviando seus comentários através do nosso chat, aqui abaixo de nossa transmissão. Obrigado pela sua audiência. Meu nome é Luiz Rogério Barros, presidente da 96ª subseção da OAB Lapa. E hoje o nosso tema é As prerrogativas não estão em quarentena. Os nossos convidados, Dr. Alexandre Oguzhuco, que é o presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Dr. Almir Ramos da Silva, presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB Lapa, e Dr. Helenivo Moreira da Silva, vice-presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB Lapa. Doutor Alexandre, é uma honra, é um prazer ter Vossa Excelência aqui conosco. Muito boa noite. A honra é minha, Luiz Rogério, muito obrigado pelo convite, Almir, Ivo. É uma satisfação falar com vocês, com a advocacia da Lapa e, por consequência, das redes sociais de todo o Brasil. Boa noite, advogada. Boa noite, advogado. Boa noite, doutor Almir. Como é que você está? Boa noite, estou super honrado, é uma felicidade muito grande quando a gente recebe pessoas do porte do Dr. Alexandre Oguzhuco, presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas. Vai ter muita informação para a gente hoje, vai ser bem emocionante mesmo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, né, doutor? E espero que a gente tenha aí um grande evento aqui. Doutor Ivo, boa noite. Como tem passado? Boa noite. Boa noite, doutor Luiz. Bem, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Alexandre, doutor Almir. Uma honra fazer parte, poder partilhar desse breve momento, mas é muito enriquecedor para nossas carreiras. Obrigado. Será uma honra. Obrigado. Antes de passar a palavra ao doutor Almir, eu quero lembrar a todos e todas que você pode participar aqui desse debate. Mande agora mesmo o seu comentário em nosso chat. Estamos ao vivo pelo Facebook da OAB Lapa. Quero já mandar um abraço à doutora Juliana Bugalho, doutora Elisângela Bacchio, doutora Carmen Baiano, doutora Dinar Tavares e o doutor Faria Santos, que está aqui conosco. Acabou de se conectar. Doutor Martins Gonzalez, nosso vice-presidente, doutor Binco Puchinho. E quero aproveitar também a oportunidade de mandar um grande abraço à diretoria da subseção da OAB da Lapa, ao doutor Martins Gonzalez, nosso vice-presidente. Grande abraço ao Wagner Luiz Dias, nosso secretário-geral, a doutora Adriana Gomes, nossa secretária adjunta, e a nossa diretora tesoureira, doutora Cristina Torinato. Doutor Almir, está com a palavra. Bom, a gente vai ser bem propositivo hoje, doutor Alexandre, e vamos aproveitar da sua fonte e vamos beber bastante do que o senhor tem para jorrar para nós aí. Como nós temos uma assistência de muitos estudantes de direito e algumas pessoas que são leigas, que estão apenas conhecendo e que não conhecem muito bem as prerrogativas, eu vou partir já para a questão prática e propor que o senhor fale um pouquinho, dê uma pequena explanação do que são as prerrogativas e de como elas podem ser exercidas. Não estamos falando ainda em violação, não estamos falando ainda na Comissão Nacional, mas das prerrogativas de um modo geral, para esclarecer ao público em geral também sobre essa particularidade da nossa profissão. O senhor tem a palavra agora, o senhor pode usar à vontade. Bem, o meu conceito de prerrogativas, ele sempre anda junto com o conceito do direito de defesa. As prerrogativas, no meu modo de ver, é uma extensão do próprio direito de defesa. Direito de defesa esse que eu tenho em classificá-lo, em qualificá-lo como um direito natural. Não precisa de uma norma, não precisa de uma lei, de uma constituição editada por homens e mulheres para que o direito de defesa exista. O direito de defesa é quase que uma extensão da personalidade humana. Onde existir pessoas humanas, estará ali com elas este direito de defesa. É algo quase que sagrado. E nos Estados modernos, esse direito de defesa é exercido por quem cursa uma faculdade de direito e se forma e se faz
posteriormente, profissional da advocacia, advogados e advogadas. Quem exerce o direito de defesa das pessoas são os advogados e as advogadas, na medida em que não é dado a ninguém fazer justiça com as próprias mãos. Sempre que duas pessoas entrarem em disputa por um bem qualquer, haverá a intervenção de um terceiro, do Estado juiz, na modernidade, para solucionar o conflito, entregando a quem de direito o bem em disputa. Essa disputa que envolve essa ideia de direito de defesa. E o direito de defesa nos Estados democráticos de direito são amplos, como diz a nossa Constituição Federal. A defesa há de ser ampla, assegurado o contraditório, dentro de um negócio chamado devido processo legal, muito importante, muitíssimo importante. E para que a defesa seja livre, para que a defesa seja ampla, para que o contraditório se perfaça de forma adequada, é preciso que o profissional que realizará esse direito do cidadão, esse direito de defesa, tenha igual liberdade. Por isso que as prerrogativas é um conjunto de normas, instrumentos ditados em normas para assegurar a liberdade do direito de defesa e o livre exercício da advocacia. Porque se o meu direito de defesa é livre, aquele que exerce esse direito de defesa, o advogado, também há de ser livre. Portanto, é um conjunto a revestir a liberdade profissional. E aí, por isso que o advogado é inviolável, há o sigilo nas comunicações entre advogados e clientes, há a inviolabilidade dos dados telefônicos, dos dados bancários do advogado, tudo a assegurar a ampla defesa, o contraditório dentro do devido processo legal. É por isso que o advogado, a advogada, tem livre acesso aos gabinetes de juízes e de magistrados, tem livre acesso aos processos, tudo isso sem os quais, todas essas prerrogativas, sem as quais não haveria direito de defesa, tampouco liberdade, livre exercício da advocacia. Então é isso. As prerrogativas profissionais, elas não são propriamente ditas do advogado ou advogada, mas são dos nossos clientes. Eles, sim, têm o direito de defesa, amplo direito de defesa, livre e contraditório, e, por sua vez, contratam profissionais para defendê-los, que têm na lei a extensão, como extensão do direito de defesa, as prerrogativas profissionais. Prerrogativas não são privilégios, portanto. Prerrogativas são formas encontradas pela lei para que o direito de defesa do cidadão seja eficaz, eficiente, pleno, como quer a democracia, como quer a Constituição. Muito obrigado pela abordagem bem ampla, que tornou bastante simples a nossa tarefa. Mas eu não vou deixar fácil para você, não. Eu vou fazer uma provocaçãozinha agora, porque nós tivemos um evento muito recentemente que foi muito mais chocante, porque foi terminado por um ex-presidente que ocupou exatamente a cadeira que o senhor ocupa. Trata-se de um caso lá do Belém do Pará, em que essa pessoa, eu não vou citar nomes, mas fica fácil de saber quem é. Ele é agora secretário de Estado da Administração Penitenciária e baixou uma portaria submetendo os advogados a crivos excessivos, né, excedentes da lei. Através dessa portaria, acabou ocorrendo 2 casos que se tornaram bastante conhecidos no Brasil inteiro, de 2 advogadas. Eu acho que eu vou citar o nome delas, porque elas fizeram público, não vejo problema nisso. Doutora Milene Serra, não vou dar o nome completo, e doutora Viviane de Souza. Ambas foram submetidas à revista íntima naquele estado, né, do Belém do Pará, e cerceadas nas prerrogativas de comunicar-se com o cliente, com o constituinte, de forma pessoal e reservada. Bom, como é que fica isso, doutor? O abuso foi perpetrado por um advogado de destaque. Aqui ficam 2 questões. A prerrogativa violada por ato de um advogado, bom, estava investido de um cargo. Mas, por outro lado, essa situação em que leis ou normas são criadas
para causar esse constrangimento, para dificultar ou impedir a defesa? Voltando aí na questão das defesas. Desculpa atropelar, Igor. Próximo é sua. Não, essa questão ela é interessante, porque envolve uma série de coisas. A primeira delas é o caos do sistema carcerário brasileiro, que não é só uma questão de prerrogativas de advocacia ou de direito de defesa. É muito mais do que isso. É uma questão de direitos humanos, é uma questão de administração penitenciária, envolve aí um amplo leque de especialidades que já vai longe o tempo de resolvermos esse problema no Brasil. O segundo, né, é a questão da visão do administrador público eleito pelo povo. Né? Eu espero que agora, com a troca do ministro da Justiça, com a saída do ex-juiz Sérgio Moro e com a entrada do ex-advogado-geral da União, André Mendonça, né, essas questões possam ser tratadas com mais diálogo entre o Estado e a OAB, não para privilegiar advogados, advogadas, não, mas para privilegiar o direito de defesa, para privilegiar o direito humano, para privilegiar uma outra série de coisas. Né? Infelizmente, lá no estado do Pará, nós tivemos essas duas coisas. Primeiro, o caos do sistema carcerário e a intransigência dos administradores públicos que se puseram a cuidar desse sistema caótico carcerário. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB do Pará, por meio do nosso presidente Alberto, uma grande figura, vem com muita ênfase cuidando desses casos, cuidando dessa arbitrária maneira de lidar com a situação. Ao cúmulo de chegarmos à revista pessoal dessas duas advogadas, dessas duas queridas advogadas, que nós tivemos a honra de saudá-las e desagravá-las na Conferência Nacional da Mulher Advogada, agora em Fortaleza. Eu tive a oportunidade, publicamente, ali, dizer algumas palavras, repudiando a revista pessoal, solidarizando com a dor sentida por essas duas advogadas. O depoimento delas na tribuna do auditório, onde se realizava a Conferência Nacional da Mulher, foram emocionantes, né? E de modo que estamos atuando. Essas revistas íntimas parece que já foram resolvidas lá no Pará, nós não temos mais informações de acontecimentos em relação a elas. Medidas judiciais, medidas administrativas, todas já promovidas pela OAB do Pará, pelo presidente Alberto, outras medidas com apoio do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Enfim, estamos cuidando para que todo advogado seja tratado dignamente no exercício da sua profissão e dizer com muita ênfase que não admitimos revistas íntimas em mulheres advogadas. Isso é uma afronta. Neste momento em que vivemos, no século XXI, isso é uma afronta à dignidade da pessoa humana, afronta a mulher advogada, e nós temos que combater isso com muita ênfase e orando para que este novo ministro da Justiça estabeleça um melhor diálogo com a Ordem dos Advogados do Brasil, que os demais atores da Justiça, para que possamos juntos, de forma colaborativa, resolver os problemas. Se não solucionar definitivamente, amenizar os problemas decorrentes deste caótico sistema carcerário do nosso país. Eu queria só aproveitar a oportunidade aqui, antes de passar a palavra para o Ivo, de mandar aqui alguns abraços para os nossos internautas. Andréa Borges, Georgia Rossato, Caio Soares, Marlon Luiz Livramento Garcia, o presidente de Jales. Muito obrigado, doutor Marlon. Um grande abraço. Doutor Rodrigo Mendonça, Roberto Fieri, Eduardo Cesare, da OAB de Nossa Senhora do Ó, doutora Kátia Dias, doutor Roberto Domingues de Jesus e doutor Flávio Queiroz. Aqui, alguns dos nossos internautas e nossa audiência. Mandem seus comentários, mandem suas dúvidas aqui para os nossos debatedores. Doutor Alexandre Lobuzuco, grande prazer em recebê-lo aqui. Com a palavra agora, nosso vice-presidente da Comissão de Prerrogativas, doutor Ivo Moreira. Eu tenho uma
uma grande dúvida aí, como o Conselho está atuando, federal, nessas inovações que os tribunais estão proporcionando em frente à pandemia, né? Então, nós temos aí tecnologias sendo utilizadas e a reclamação de alguns colegas que está tendo a privação, por exemplo, da oitiva transferindo ao advogado a responsabilidade pela oitiva da sua testemunha, enfim, depoimentos. E por um outro lado, nós temos aqui, eu senti nesse evento de hoje e no anterior, uma presença maciça de estudantes, de pessoas que não estão ligadas ao direito, mas elas estão perguntando, Ivo, o que é prerrogativas? O porquê? Hoje mesmo à tarde, tive a oportunidade de conversar com pessoas que não são ligadas ao direito, não atuam, e elas estão, assim, nós estamos atiçando, nós estamos provocando, isso acho que é muito válido. E o meu receio, por outro lado, a curiosidade, né? Como que o Conselho, como que a OAB na esfera federal, ela está atuando frente a essas tecnologias? O meu receio qual é? Fala, olha, jovem, nós temos a OAB, nós temos a advocacia, nós temos as prerrogativas aqui atuantes, e do outro lado vem um conselho ou limitado, ou com algum tipo de problema que não vem ao conhecimento aqui nosso. Então, como que funciona isso na esfera a qual o senhor atua? Se atua? Essa dúvida que eu tenho. Não, como eu falava, né? Como tenho falado em todas as lives, tenho participado, essa questão da crise de saúde, na justiça, na nossa profissão, também pode ser analisada como ondas, né? A participação da Ordem dos Advogados. A primeira onda foi a declaração de pandemia e como vamos fazer. A primeira medida, gostem ou não, nós somos eleitos para tomar decisões, temos que tomar decisões. E na balança, nos pratos da balança, entre vida e saúde do ser humano e outros interesses, prevaleceu a proteção à vida e à saúde. E aí nós tomamos uma medida e fique em casa. A Ordem suspendeu as suas atividades, estabeleceu o regime de home office, suspendeu os prazos dos processos internos de ética e disciplina, de prerrogativa, de processo de seleção e inscrição, enfim, fica em casa. E os tribunais brasileiros seguiram a recomendação, seguiram o caminho da Ordem, também com essa mensagem, fiquem em casa. E aí, as duas primeiras medidas desses tribunais foram, primeiro, estabelecer o regime home office e, de forma díspare, uns suspendendo prazos, outro mantendo os prazos processuais. E aí a primeira atividade, a primeira intervenção da Ordem no Conselho Nacional de Justiça, pedido para unificar todos esses tribunais. Não é possível um tribunal com prazo correndo, o outro não. Ora, o mundo está globalizado, o Brasil está interligado, a advocacia brasileira não é só mais uma advocacia de uma cidade, de um estado, mas é em todo o Brasil. Enfim, e o Conselho Nacional atendeu o nosso pedido, a nossa recomendação, unificou os prazos suspensos, né? Depois, as questões com os superiores tribunais, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal do Trabalho, que mantiveram julgamentos em plataformas virtuais, e ali a nossa atuação para permitir ao advogado, à advogada, a realização de sustentações orais, intervenção em julgamentos, pedidos de ordem, entrega de memoriais, despacho com ministros, com desembargadores, etc. E também estamos tendo sucesso nessas questões todas. O Supremo vai se adaptando, vai criando os plenários telepresenciais. Então, hoje nós temos 3 modalidades de plenário, Ivo: presencial, virtual e telepresencial. Quase que dá um curso de graduação, só de pós-graduação, de especialização ou de extensão. Não é? Tem que ser formado em TI, né? Tudo isso aí, né? Aí os tribunais estão se adequando, os advogados já estão fazendo sustentações orais em tempos reais, dos seus escritórios, suas casas. O coronavírus implantou à força aquilo que já dispunha o parágrafo 4º do artigo 937 do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil, o direito de realizar sustentações orais telepresencialmente. Eu não preciso mais ir a Brasília para sustentar oralmente no processo que tramita no tribunal lá,
eu aqui do meu escritório em Sorocaba, da minha casa, posso realizar este ato. Né? Depois, aí começam-se a discutir a retomada dos prazos processuais. Né? Eu acho que nós estamos nesse momento. CNJ, Resolução 314, dita a retomada dos prazos processuais a partir do dia 4 de maio. E eu acho que aí é uma discussão que será um pouco mais densa. A ordem terá que enfrentar alguns problemas, você diz, questão de audiência. Mas é sempre bom dizer algumas coisas, né? A audiência de conciliação, muitos elogios, advogados elogiando, as plataformas utilizadas, eu tenho recebido pelas redes sociais aí, incentivo e elogio a esse modelo. Né? Agora, a audiência de instrução é muito difícil, ao menos da forma como eu vejo, os princípios constitucionais e etc., a relação pelo telepresencial. A questão da impessoalidade, da intercomunicação, enfim. Qual é a nossa recomendação? As audiências de conciliação, sem problema, mas de instrução, oitiva de testemunha, não. O Tribunal de Justiça disse, só pode acontecer se as partes concordarem, autor e réu concordarem. Né? Havendo discordância de uma para com a outra, essas audiências não acontecerão. O próprio Conselho Nacional de Justiça disse o seguinte, que nenhum tribunal, nenhum artigo 6º, parágrafo 3º da Resolução 314, nenhum tribunal atribuirá ao advogado o dever de deslocar testemunhas de um ponto a outro para a oitiva que pretenda fazer um dado juiz de direito. Essa responsabilidade não é nossa. Nós não temos que levar testemunhas para o nosso escritório, ou para os fóruns, ou para em qualquer lugar. Isso está muito claro na Resolução 314 do CNJ. E agora começam a termos problemas em relação, hoje nós tivemos notícia que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região começa a intimar para as audiências iniciais, pedindo e-mail, WhatsApp, para a intimação de atos por e-mail, por WhatsApp. Isso para nós também é muito prejudicial. Eu acho que publicação de atos processuais tem que ser via imprensa oficial. Não é só o advogado que tem interesse na publicação daquele ato, mas é de toda a sociedade, por isso que o processo é público, e para que ele se faça público, a imprensa oficial é o único instrumento a dar efetiva publicidade aos atos. Então é isso. E tem mais coisa que ficou para trás. Mas no primeiro momento era fique em casa, no segundo momento volta os julgamentos nos tribunais, com a participação dos advogados telepresencialmente, sustentações orais. Começaram a falar que era gravado, não, nós intervimos para dizer não tem que ser em tempo real, está sendo em tempo real. Aquele que não quer participar do julgamento, aquele que deseja ou não tem condições de participar do julgamento porque lhe falta recursos tecnológicos ou acesso à tecnologia, pode pedir a manutenção do julgamento em sessão presencial, ainda que isso demore um pouco mais de tempo. A questão que veio depois da retomada dos prazos, as audiências ainda estão tudo meio nebulosas. Eu pelo menos, tenho inclinado a dizer não a audiências virtuais. Não me sinto confortável em que uma testemunha de processo da qual seja advogado seja ouvida por videoconferência, não sei onde ela está, não sei quem está ao lado dela, não sei se ela tem um ponto eletrônico em que recebe aquilo que deva falar ao juízo, as comunicações ficam absolutamente prejudicadas. E outras medidas aí que são tantas, e nós vamos falando no decorrer da live. Ok, obrigado. Ainda falando sobre esse mesmo tema, só para fazer um acréscimo pequeno, essa questão também das videoconferências quando se fala em prerrogativa de conversar reservadamente com o seu cliente. Como é que você sabe quem está do lado dele, se não está sendo gravado? Isso é muito difícil. E essa prerrogativa fica mitigada, fica prejudicada numa situação como essa. Nessas situações, penso eu, o advogado precisa estar pessoalmente falando pessoalmente, não dá para ter outra forma. Quero entrar no outro assunto. Eu sei que a sua administração é uma administração moderna, jovem, é uma administração engajada,
veio vem aqui da nossa seccional, o senhor é paulista, veio junto com foi eleito junto com essa atual administração, que é super conectada com o advogado, é extremamente ágil, trabalha em prol da advocacia, e entendo que a sua gestão tem sido focada em buscar resolver os problemas que já estavam se acumulando. Entre eles, surgiu aí a situação da criminalização de algumas prerrogativas, mas muito recentemente, ali no começo de março, dia 9 de março, vocês fizeram aí, a Comissão Nacional se reuniu e tirou algumas deliberações sobre vários temas, mas basicamente relacionados com isso, né? Ações coletivas em questão relacionada. Bom, o senhor conhece melhor que eu queria que o senhor dissertasse sobre essas resoluções, que são os caminhos futuros aí relacionados às prerrogativas do ponto de vista nacional. Não, nós fizemos no início, logo em que tivemos a pandemia, a decretação da pandemia, a suspensão das atividades da ordem, inclusive alguns conselheiros, dentre eles eu, sugerimos o uso de plataformas digitais para a comunicação e para o desenvolvimento dos trabalhos que se fizessem necessários. Assim foi no Conselho Federal, rapidamente, e no Conselho Estadual também, os dois aí contratando o recurso da plataforma Zoom. Nós fomos a primeira comissão a se reunir por meio dessa plataforma no Conselho Federal da Ordem, a Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas, junto com os procuradores de defesa das prerrogativas nacionais, e depois, além da primeira reunião digital na plataforma nova, que foi a de prerrogativas, nós fizemos outras reuniões com os 27 presidentes das seccionais de prerrogativas e com os outros tantos procuradores. E dessas reuniões todas, nós encaminhamos à diretoria do Conselho Federal algumas recomendações, né? A primeira delas, né, é de que há necessidade, eu me referi, de sustentações orais em tempos reais. Nos opusemos rapidamente ao modelo de envio de sustentações orais gravadas e etc., para dizer, não, o advogado tem direito de acompanhar em tempo real também e, no curso dele, fazer a sua sustentação oral sem essa questão, sem essa coisa de gravar. E nos ativemos muito também ao debate sobre os parlatórios virtuais. Os parlatórios virtuais que, de uma certa maneira, contribui e facilita o trabalho da advocacia, permite ao advogado se comunicar com o réu, com o seu cliente preso, né, encarcerado, sem se deslocar e sem pôr em risco as recíprocas condições de saúde, tanto do cliente como do advogado. Mas tem um problema sério, que primeiro, este modelo de parlatório virtual não pode ser um modelo único, obrigatório. Deve ser sempre alternativo e, quando requisitado o meio, pelo advogado. O advogado tem direito de ir lá no presídio, como regra, se entrevistar com o seu cliente, né? E a alternativa a esta regra, a exceção a esta regra, pode se valer do parlatório virtual. É bem verdade que, nesses debates todos, se colocou que, olha, os mesmos riscos de interceptação das comunicações entre cliente e advogado do parlatório virtual, tem também no parlatório físico. Não é? Alguém pode colocar ali um microgravador e etc. Mas essas exceções são regras. Eu acho que quando um advogado tem algum assunto importante a tratar com o seu cliente, esse assunto tem que ser reservado ao pé do ouvido, presencialmente, olho no olho, né? Sem qualquer possibilidade de gravação. E aqueles assuntos não tão secretos, não tão importantes, pode ser por plataformas digitais, como, por exemplo, isso foi muito debatido na comissão nessas reuniões, eu preciso informar ao meu cliente que foi agendada audiência de instrução ou audiência inicial do processo. Isso eu posso fazer por plataforma digital, não preciso mais ir até o presídio, ficar na fila, aguardando a presença do preso, e etc. Posso fazer. Agora, aquelas questões mais delicadas da defesa, onde se requer o sigilo entre as comunicações, a gente sugere que seja feito por plataforma presencial. E é por isso que
apoiamos os parlatórios virtuais como alternativa, não como regra. Quem escolhe como falar com o seu cliente é o advogado, não o Estado, né? E o Estado, ao compreender o direito de defesa e a necessidade dessas entrevistas de cliente e advogado, há de se abster de qualquer iniciativa de pretender captar as conversas, gravar conversas e etc. Salvo se o advogado for investigado por crime específico. Do contrário, as conversas há de ser protegidas. Teve outras coisas também que, no desenrolar das coisas, sugerimos a criação de uma supracomissão para tratar dessas questões do presídio, inspirados muito nos problemas do Pará, né, uma comissão, uma intercomissão, um conjunto de comissões para tratar desses problemas. Enfim, o presidente Felipe Santa Cruz acolheu todas as nossas orientações e os ofícios foram expedidos e alguns resultados já obtidos pela nossa iniciativa. Engraçado também que na reunião com 27 presidentes de prerrogativas, nós debatemos a retomada dos prazos processuais naquela oportunidade. Né? E eu pensei que fosse ser larga a maioria pela retomada dos prazos. Eu falo de prerrogativas, vamos defender o trabalho do advogado. Né? E, para minha surpresa, 20 seccionais votaram pela manutenção da suspensão dos prazos e 7 pela retomada dos prazos, sendo um resultado totalmente diverso daquela pesquisa que o Conselho Federal fez, que deu 52-47 pela retomada dos prazos, quase que um empate técnico, um empate muito técnico. Talvez isso se dê... Estão me ouvindo? Sim? Sim. Talvez isso se dê em razão da pouca participação dos advogados, né, na vida da OAB, das pessoas... Os colegas ficam muito preocupados com o seu próprio dia a dia e preocupam-se menos com as coisas que envolvem o todo. Vou passar a palavra para o Ivo, que ele tem aí um questionamento interessante. Lembrando que o tema de hoje é que as prerrogativas não estão em quarentena e nós estamos aqui provando isso. Boa, bem colocado, Almir. Doutor Alexandre, eu quero aqui pegar o pulo do gato, trazer o pulo do gato para o nosso amigo advogado que está aí assistindo a gente. E tem um debate aqui entre colegas, né? Diante de uma ofensa prerrogativa, o que eu devo fazer? Será que eu devo fazer valer as minhas prerrogativas? Eu tenho receio disso aí trazer um prejuízo ao meu cliente, seja no julgamento, seja na canetada do juiz, enfim, existe esse receio. Então, diante da experiência do senhor, eu gostaria que o senhor nos explicasse, desse alguns pitacos aí qual seria o procedimento correto, qual é a coragem, o que o advogado pode contar, pode esperar da OAB, enfim, qual seria o procedimento diante da violação das prerrogativas, na visão do senhor? Bom, vamos lá, Ivo. Eu vejo, primeiro, tento me colocar na posição de um cliente. Né? Eu contrataria um advogado que se submete aos desejos, às vontades, às vicissitudes, ao autoritarismo de um magistrado que vai julgar o meu destino. Observe, eu estou colocando a minha vida, a minha liberdade, os meus bens nas mãos de um advogado. E aí me lembro sempre de Liebman, quando fala de interesse subordinado, conflito de interesses, disputa por bens e etc. Será que eu contrataria um advogado a colocar tão caros bens assim da minha vida, da minha personalidade, nas mãos de um profissional que se submete a um magistrado, que tem medo de um magistrado, né? Ou que tem a sua atuação limitada pelo autoritarismo de um magistrado? Ou eu contrataria um profissional que, de forma livre e não submissa, há de defender os meus interesses como cliente? Nós precisamos ter essa noção, né, de qual cliente que nós temos em mãos. Né? O que o cliente meu quer? Ele quer que eu seja submisso ou ele quer que eu seja livre e o defenda da forma que deve ser defendido? Segundo, na posição de advogado.
né, de advogado. Aquele advogado que teme controlar um excesso de um magistrado, de um promotor, de um delegado, e se submete à limitação imposta ao exercício profissional, né? Será que ele está exercendo, de fato, a profissão chamada advocacia? Né? Será que ele está fazendo jus ao seu juramento? Ah, mas o Guzuco, há determinadas coisas, se eu me opor ao magistrado, ele me punirá na sentença, né? Ora, eu vou ao fórum, quero ver um processo, o juiz não deixa. Se eu insistir, arguindo que eu tenho prerrogativas para ver aquele processo, ele vai julgar o meu processo improcedente, etc. No que eu digo, existe sempre os tribunais para reverter esses abusos, né? Eu não acredito que juiz persiga advogado, advogada, porque se impõe com prerrogativas profissionais. Muito pelo contrário, né? Eu vejo que aqueles advogados que se impõem são os mais respeitados pelos juízes, pelas juízas, pelos promotores, pelas promotoras, os delegados e pelas delegadas. E, observe, se impor com prerrogativas não significa ser mal educado, não significa destratar as pessoas, né? Prerrogativas não é o direito de gritar, né? Não é o direito de ser mal educado com as pessoas, é outra coisa diferente. Olha, doutor, eu me lembro sempre de uma passagem, ainda como estagiário, já faz muito tempo isso, né? Fui à Justiça Federal, saí de Sorocaba, peguei um ônibus, fui à Justiça Federal em São Paulo para tirar a cópia de um processo, né? E cheguei lá no cartório, mas o senhor é advogado, você não pode cópia do processo, não pode copiar o processo. Tem que voltar para Sorocaba. Tinha a sala da Ordem dos Advogados, tem ainda, no prédio da Justiça Federal. Fui lá, peguei o estatuto, fiz uma petição rapidinha na máquina de escrever, ainda na máquina de escrever. Fui despachar, coloquei Alexandre Guzuco, estudante de Direito, estagiário, quero cópia do processo com pauta no artigo 7º tal da Lei 9.000, da 8.906. Fui lá, eu quero falar com o juiz. O que o senhor quer falar com o juiz? Não interessa, eu quero falar com o juiz, quero despachar com o juiz. Perfeito, você vai ter. Demorou um pouquinho, me atendeu. Pois não, menino, o que o senhor quer? Eu quero tirar a cópia do processo, né? Tem prerrogativas. Até me lembrava disso. Tem prerrogativa de tirar, doutor. Mas por que não deixaram o senhor tirar o processo? Não sei, o senhor tem que dizer, né? E ele deu lá né? Sim, defiro, sim, termos, né? Peguei aquela petição, levei o cartório, me dá a cópia do processo aqui. Fui à sala da OAB, copiei aquele processo. Primeiro, nós precisamos saber o que é prerrogativas, né? Precisamos saber. Um artigo tão curtinho, artigo 7º do Estatuto da Ordem, artigo 6º e artigo 7º, né? Nós precisamos decorar, ter aquilo de cor na cabeça, né? E argumentar, e contra-argumentar com base nesses dispositivos legais. Tenho absoluta certeza. 99% dos problemas são resolvidos pelos advogados que argumentam e contra-argumentam quando eles conhecem o artigo 7º de cor e salteado. Os que se submetem, infelizmente, esses prejudicam sobremaneira o exercício da advocacia. Porque um advogado que se rende ao autoritarismo, à não observância das prerrogativas, contamina toda uma classe que passa por uma vara, que passa por uma secretaria, que passa por uma unidade jurisdicional, né? E há aqueles outros que, como presidente de associação que fui, que entendem que o problema é da OAB, né? Até muito por conta das nossas campanhas políticas, cada vez mais demagógicas e etc. Olha, doutor Guzuco, aconteceu isso lá no fórum. Tá bem, mas para resolver este problema, eu posso conversar com o magistrado. Muitas vezes ia conversar com o magistrado e as coisas se resolviam. Não? Agora, e quando o magistrado não quer te ouvir? E quando na conversa não se resolve? Eu preciso de provas, eu preciso de instrumentalizar um processo e etc. 99% das nossas reclamações nas corregedorias da ordem são arquivadas por falta de prova. Por quê? O advogado não quer funcionar como testemunha, não quer denunciar, relatar aqueles fatos, não quer apresentar ali cópia de processo. Ele quer ficar no anonimato, achando que a ordem há de resolver.
Nós até, para atender os interesses daquele colega, mandamos lá a representação na corregedoria. Chega lá arquivado por falta de provas. Nós precisamos entender que, para que o auxílio da ordem seja cada vez mais eficaz, ela precisa ter junto de si advogado ou advogada, funcionando como a primeira testemunha da violação de uma prerrogativa quando queremos corrigi-la nos órgãos corregionais. Não adianta nada eu fazer alegação genérica no órgão corregedor, porque essas denúncias serão arquivadas. Eu digo aos advogados, pense no seu cliente, se coloque na situação do seu cliente. Será que ele quer um advogado submisso? Você, como advogado, se sente feliz se submetendo aos autoritarismos que desrespeitam as prerrogativas profissionais? E a Ordem dos Advogados do Brasil, o que pode fazer por você? A Ordem pode fazer muito, desde que você esteja ao lado e com ela nas denúncias. Porque sozinha também a Ordem não irá a lugar nenhum, sobretudo com aqueles mais autoritários e resistentes magistrados. Para que as medidas da Ordem sejam eficazes, é preciso instrumentalizar as coisas. É preciso ter fato concreto, é preciso ter prova, indícios de autoria, como se dá nas nossas causas penais, etc. Doutor Alexandre falou... indício de autoria. Doutor Alexandre falou muito bem. Muitas vezes o colega advogado, ele nos pergunta, né? O que a ordem pode fazer por mim? Mas também ele tem que se perguntar, o que eu posso fazer pela ordem? Eu costumo falar, doutor Alexandre, que a ordem somos nós. Sou eu, doutor Alexandre, doutor Almir, doutor Ivo, são os nossos internautas, somos todos nós. Então, nós também temos que nos perguntar diariamente, o que eu posso fazer pela ordem? Porque a ordem, ela é sustentada pelo dinheiro da nossa anuidade. Então, nós temos que tomar posse da nossa entidade e fazer algo pela nossa entidade ativamente, todos nós, conjuntamente, juntos, unidos, porque unidos somos cada vez mais fortes. Mas, meus colegas, infelizmente estamos chegando aqui praticamente ao final da nossa live. O tempo é muito curto, doutor Alexandre, doutor Almir, doutor Ivo, e ficou aqui assunto para mais umas 4 ou 5 lives. Eu gostaria de agradecer imensamente aqui, foi um prazer enorme estar aqui ao lado dessas grandes feras, doutor Alexandre Ocosuco, doutor Almir Ramos da Silva, doutor Ivo Moreira, agradecer a todos os nossos internautas, a diretoria da subseção e passar agora a palavra para as considerações finais. Eu queria passar, começando pelo doutor Ivo, doutor Almir e depois ao doutor Alexandre. Contribuição do senhor na noite de hoje. Eu acho que vem trazer força, trazer energia, nas palavras do Dr. Rogério, o Dr. Almir também compartilha disso, sempre está falando que a OAB somos nós, então eu saio daqui fortalecido, saio um guerreiro sabendo que existem verdadeiras equipes, verdadeiros guerreiros aí lutando por nós, lutando pela OAB, lutando pelo advogado e para que ele tenha coragem, tenha conhecimento das suas prerrogativas, o que são, e pôr a mão na massa. Então eu saio, encantado pelo esclarecimento do doutor, pelas palavras, pelo ensinamento, saio melhor do que entrei, e com certeza nós vamos aí levar essas prerrogativas para muito longe, para que o advogado esteja preparado em atuar, enfim, e aí está aí uma prova do doutor, está aqui conosco, do Conselho Federal, nos ajudando, debatendo conosco, então é a OAB fazendo o seu papel. Muito obrigado, doutor, a todos também, doutor Luiz Rogério, por permitir, doutor Almir, e, enfim, a todos, fico muito honrado mesmo, sem palavras. Muito obrigado. Bom, gostaria muito de agradecer, doutor Alexandre, realmente você trouxe uma lufada de ar fresco para nós, o conhecimento é assim que se esparge, é dessa forma que a gente se torna maior. Uma orquestra como nós somos, todos nós, né, fazemos parte da orquestra, não adianta só tocar a mesma música, é preciso que tenha a harmonia, e isso o senhor trouxe para nós hoje, essa harmonia, para que todos os instrumentos toquem na hora certa, para que todas as vozes sejam uníssonas no mesmo sentido. E temos sim um grande maestro, o doutor Alexandre é um grande maestro, presidente da Comissão de Prerrogativas mais expressiva da nossa nação,
e a gente hoje teve a maior certeza de que isso foi um grande acerto. E o Conselho Federal, nesse sentido, está 100% de parabéns. Parabéns pela escolha e parabéns por ter um representante que muito nos orgulha, nós paulistas, muito nos orgulha ter um paulista com tanto esclarecimento para dar. As perguntas que ficaram aí sem serem respondidas serão respondidas. Eu assumo o compromisso de endereçá-las todas ao Dr. Zucco, e num esforço conjunto nós vamos responder a todos. Tá? Não vai ficar ninguém sem resposta. E fica a promessa de próximas lives, vou chamar os presidentes das seccionais, presidentes de prerrogativas das seccionais, para que a gente possa aqui fazer um bate-papo nesse mesmo nível, e o senhor está sempre convidado para estar junto conosco aqui. Obrigado, Almir, obrigado, Ivo, obrigado, presidente Luiz Rogério. Me sinto honrado em conversar com vocês da sucessão da Lapa. Quero colocar à disposição, trazer a todos um abraço do nosso presidente Caio Augusto, do meu presidente Sarcedo, Leandro Sarcedo de Prerrogativas, ele que manda aqui em São Paulo, a gente só dá aqui uns pitacos. E desejar a todos aí na Lapa muito sucesso, competência demais, eu acho que a advocacia está muito bem representada pela diretoria, pelas comissões, nós só ouvimos falar bem da sucessão da Lapa, e que esse debate ele se faça todos os dias no nosso país. As prerrogativas da advocacia não é algo para ser tratado com demagogia, não é algo para ser tratado no bojo das barganhas políticas. As prerrogativas é coisa para ser tratada com responsabilidade. Nós estamos vivendo um momento em que temos uma grande novidade, que é a lei que criminalizou a violação das prerrogativas. Para avançarmos neste campo, para que essa lei não caia em desuso, nós precisamos ter muita consciência, muito firmes, o conceito muito firme do que é prerrogativa, do que é violação à prerrogativa, e, sobretudo, para avançarmos na defesa, precisamos de duas coisinhas, OAB e advogada juntos. Né? Um apartado do outro não funciona, não dará certo. É preciso que a advogada ou advogado vitimado nos traga a prova da materialidade e os indícios de autoria para que a OAB possa assistir este colega e toda a advocacia naquilo que sonhamos, que é a valorização, o respeito à dignidade humana, à dignidade profissional de todos nós que exercemos essa que é a profissão mais linda do mundo. Se tirarmos as prerrogativas do debate raso, demagógico, nós avançaremos muito no nosso país, porque temos uma advocacia combatente, temos uma advocacia que quer ser combativa e temos muitos advogados e advogadas que querem vencer na profissão. E para vencer na profissão, sem prerrogativas, não se vai muito longe. Parabéns ao OAB Lapa por colocar esse tema em debate. Muitas vezes, quando se fala de prerrogativas, atrai ali meia dúzia, 10, 12 pessoas por um auditório. Hoje nós temos a oportunidade pela internet, pelo trabalho de vocês, de colocar esse tema na Lapa, em São Paulo, e em todo o Brasil, quiçá no mundo. Viva as prerrogativas, viva a OAB da Lapa. Muito obrigado, estou à disposição de todos vocês. Antes de finalizarmos, eu só queria passar aqui alguns recados. Próxima segunda-feira, dia 4, às 16 horas, teremos a live Programa Fórum da Bola, aqui no Facebook da OAB Lapa. Será um bate-papo descontraído com o time da OAB Lapa, o futebol imbatível, o futebol nota 10 da OAB Lapa. E às 19 horas, teremos uma live com o tema Rotary Club em tempos de pandemia. Na terça-feira, dia 5 de maio, nós teremos às 10 horas da manhã a live Impactos da LGPD para escritórios de advocacia. E às 19 horas, live Direitos do Idoso, com a doutora Adriana Viel, doutora Adriana Gomes e doutora Ana Lúcio Augusto. No dia 6 de maio, às 19 horas, teremos a live Reflexos da Pandemia nas Relações de Direito de Família, com as doutoras Carla Flu e doutora Cíntia Amati. A todos vocês que estiveram conosco, nosso boa noite, nosso muito obrigado. Doutor Alexandre, muito obrigado. Almir, Ivo, muito obrigado. Gratidão a todos vocês e até a próxima live.
Boa noite.